bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast MVP na nossa collab com a KPMG, falando com os Emerging Giants, que são as empresas brasileiras de tecnologia que você vai ouvir falar muito ainda nos próximos anos, não é mesmo, Diogo Garcia? Com certeza, os Emerging Giants aí, que são essas empresas que crescem muito rápido. E, Gustavo, a cada episódio a gente perde até um pouco do timing do que tá sobre o roteiro, porque a cada momento as Emerging Giants mudam, né? Exatamente. A gente, mais uma vez, lembrando, quem já ouviu os episódios vai se lembrar disso, que a gente fala que a próxima temporada é Giants, né? Porque vai ser todo mundo grande. A gente não espera menos que isso. Não é, Francisco? Certíssimo. Francisco Pereira, CEO e fundador da Trademaster. Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Boa tarde a todos. Figurinha fácil do Startup, já teve aqui algumas vezes no podcast. Prazer estar sempre aqui com Obrigado. vocês. Obrigado. Prazer é todo nosso de recebê-lo mais uma vez. Francisco, eu vou começar já Francisco não, Chico. Vamos falar de Chico. Tá, se eu estiver fazendo alguma coisa errada, é Francisco. Senão, Chico é quando ele tá amizade. Tá bom? Então, vamos lá, Chico. Chama de Chico. Eu vou começar já jornalista, né? O Diogo deixou eu começar. Eu vou já começar com a pergunta de jornalista. Juros não caíram, Chico. Os juros não caíram, Chico. E aí? Como é que você toca uma fintech de crédito nesse cenário de juros altos? Pra começar logo. Começar light. Começar light. Porque eu quero garantir você na próxima temporada dos Giants. Vamos lá, me ajuda a te ajudar. Juro alto é bom e ruim para mim. Para a economia é ruim. Né? Então, obviamente, você tem um crédito super escasso e quem está alavancado, você acaba tendo um custo de dívida muito alto. Isso afeta direto o pequeno varejo, o pequeno empresário no Brasil. Né? Então, você tem um serviço de dívida muito alto que acaba impactando o fluxo de caixa. Então, a saúde financeira dessas empresas fica impactada negativamente, consequentemente, as pessoas querem dar menos crédito. Exatamente. Bancos e tudo mais. Ou seja, você piora ainda uma coisa que já é endêmica do Brasil, que é a escassez de crédito para o pequeno e médio empresário. O que aconteceu com esse ciclo de juros muito alto por muito tempo é que ele acaba afetando também não só o pequeno, que a gente sempre falou, mas isso está afetando agora o médio e grande empresário. Então, chegando nele também. Você tem uma onda de RJs, né, recuperação judicial, que antes era privilégio de muitos caras muito grandes e agora já está no cara médio, ele aprendeu a fazer uma RJ. Então, você começa a ter caras médios entrando com esse recurso para se salvaguardar, impactando mais uma vez negativamente o crédito. Então, esse juros muito alto é muito negativo para a economia como um todo, porque acaba aumentando muito a inadimplência e a escassez de crédito torna pior ainda. Tudo isso é um cenário muito negativo para a economia, mas ao mesmo tempo é uma oportunidade para a gente que entende de crédito, que pode ajudar as indústrias a ser quem merece ter crédito. Né? E outra coisa, assim, o banco, quanto mais restritivo, mais é importante para aquele pequeno varejo ou indústria ter prazo do seu fornecedor. Porque já que ele não consegue crédito, o crédito está caro, ele deveria conseguir ter mais prazo e mais crédito para comprar da indústria e assim ter um ciclo de caixa positivo. E é nisso que a gente ajuda e se posiciona. Então, assim, é um cenário difícil pela inadimplência mais alta, mas ao mesmo tempo traz muita oportunidade de a gente ajudar as indústrias a venderem mais e melhor para esse varejo e ajudar na saúde desse pequeno e médio empresário no Brasil. Perfeito. Chico, primeiro eu quero dizer que é um prazer ter no programa Emerging Giants. Sempre bom. E a Trademaster, eles são presentes no programa mesmo, participam ativamente das mentorias, dos encontros, então assim... Estão aprendendo muito, está sendo super valioso. Obrigado. E eu já quero avançar a pergunta trazendo a inteligência artificial, né? Com a AI, a concessão de crédito não deveria ficar mais fácil e acessível, já que você consegue usar mais elementos para reduzir o risco? Sim, é um ótimo ponto, né? Acho que a AI traz a flexibilidade e a agilidade de se fazer novos modelos e a gente pode utilizar outras informações na hora da concessão de crédito. Teoricamente, aumentando a assertividade do modelo. Exato. E você pode testar e errar mais fácil. Isso. Então, a gente usa bastante isso dentro da Aí você vê que a gente nem perguntou se ele usava, porque já admite que ele já tem. Eu sou uma fintech, tem que ter. Exato. Né? Fintech tem que ter crédito. Aqui no nosso podcast a gente não pergunta se você usa AI, já vai direto. Né? Já vai direto. A gente sempre usou a modelagem machine learning para fazer os modelos de crédito. Então, alguma coisa a gente sempre buscava essa inovação e agora está mais
escalável, você consegue usar em maior escala toda a inteligência artificial para fazer modelagem de crédito e pegar novas informações. A gente está testando. O que é muito bom hoje em dia é que é muito fácil você testar. Muita gente está oferecendo coisa nova, a gente faz parceria com empresas específicas de modelagem e inteligência artificial para a gente conseguir fazer coisas diferentes e ver se a gente consegue ter um insight diferente para dar um crédito diferente, uma informação que seja muito mais poderosa para fazer uma modelagem. E isso acontece não só na trade, mas acho que no mercado inteiro. Os bancos estão fazendo isso, não é uma prerrogativa das fintechs. Eu acho que os grandes bancos estão investindo absurdamente. Aí você tem o Nubank que comprou uma empresa gigantesca de AI agora. Sim. É o que todo mundo está indo atrás. Assim, um modelo de crédito massivo sempre é modelagem. E modelagem com AI é exponencializada no seu potencial de assertividade e de ajuda. Então, você tem toda a razão. E AI ajuda muito mais com trabalhando com o cenário econômico. Não adianta você ter um modelo ótimo, mas o cenário não está ajudando muito. É isso que eu estava pensando. Quer dizer, a AI te ajuda a ter mais assertividade, o que poderia fazer você dar juros menores, mas você também não pode dar juros tão menores, porque senão o seu funding de um lado está custando caro, você não pode conceder barato, né? Exatamente. Você desequilibra. Mas você consegue ver quem é o bom você consegue discriminar melhor o bom e o mau pagador. Geralmente os modelos discriminam muito bem o muito bom e o muito ruim. A meiuca que é o problema. Então, a AI ajudou você a fazer subgrupos nessa meiuca para você ter um escopo maior de alto risco, baixo risco, e você consegue ter o gradil, né, entre um e outro mais equilibrar, melhor definido. Então, você consegue ser mais assertivo também e falar, esse cara que era limite, que eu estava na dúvida, com essa informação adicional eu consigo dar crédito para ele. Ou com essa informação adicional, esse cara é ruim mesmo. Esse eu não posso. Então, ele discrimina melhor os públicos, entendeu? Agora, o advento da AI, né? O Brasil, tradicionalmente, crédito é escasso, é caro. O advento da AI, você acha que pode ser essa ferramenta ou esse momento de realmente a gente conseguir liberar isso? E aí, porque isso vai junto com um movimento que a própria TD Master tá dentro, que é a segmentação do crédito, né? Tem várias... o cara do caminhoneiro, tem a Trade Master, que é para o pequeno varejo, né? A especialização do crédito, vamos dizer assim, né? Eu acho que o que acontece, pela AI, não só pela AI, mas pela evolução tecnológica que a gente está sofrendo, a gente consegue ser... Várias startups conseguem ter nichos de atuação onde você tinha um lagging dos grandes bancos. Então, você tinha uma ineficiência em alguns setores, você consegue ter um volume suficiente para uma startup, uma fintech, ter uma solução específica para aquilo ali e com volume que justifica. Antigamente, você tinha que ter 100, 200 milhões para ter um FDIC, hoje em dia, com 20, você já consegue fazer. Então, você tem várias startupzinhas começando com um volume de funding um pouco menor e, obviamente, a AI ajuda você a ter um modelo ali muito mais assertivo para aquele microsegmento. Né? Então, nesse sentido, sim. E eu acho que um pouco do pitch das fintechs sempre foi esse, né? Tem uma ineficiência nos grandes provedores de crédito. Eu vou lá, tem um segmento que eu atendo diferente, com nível de serviço diferente, não necessariamente só pela AI, mas é uma geração de valor para aquele segmento que o banco não conseguia atender, seja por customização, entendimento do negócio, a cadeia. No nosso caso, por exemplo, assim, o supply chain, assim, como é que eu ajudo a indústria a vender mais para o pequeno varejo, que é o que a Trade Master faz, aumentando prazo, aumentando limite, mas usando muito, muito dado. Então, assim, o que era antigamente a dor só do varejo ter mais prazo e mais limite, a gente está levando informação para a indústria, para qual varejo que vale mais a pena você vender, qual tipo de mix, qual tipo de produto. Tá bom. E daí, qual ação que a gente vai fazer? Vale mais a pena dar desconto ou vale mais a pena dar mais prazo? Qual que é o ROI maior? Você vê que é uma evolução do pitch há 10 anos atrás do que a gente faz hoje, né? Então, começa de um jeitozinho, só que você vai descobrindo um nicho específico de atendimento que o mercado não está fazendo. Agora, como é que você consegue fazer isso em escala? Com AI. Boa. E Chico, como é que está a operação da Trade Master hoje, né? Acho que a última informação que eu tenho é que vocês têm mais de 200 indústrias conveniadas e cerca de 1 milhão de varejistas. Como é que está isso hoje e qual a perspectiva de crescimento para 2026, né? Agora, nesse ano? Então, esses são os grandes números, que a gente tem mais de 1 milhão de... Não, a gente fala de varejo, mas não é só varejo. Então, a gente tem vários outros segmentos. Tem indústrias que compram a gente também. Realmente são pequenos e médios empresários, distribuidores, que compram da indústria usando o nosso limite de crédito, né? Geralmente a nossa solução está
embedada dentro do RP das indústrias. Então, quando esse vendedor vai vender o pequeno varejo, Já sai ali. já sai as condições de preço e tal. E o que a gente está fazendo agora é botando mais informações para a indústria vender melhor ainda para esse pequeno varejo. Boa. Pequeno empresário, médio empresário ou distribuidor. Então, os grandes números, esse número não mudou muito desde a última vez que a gente conversou, porque esse ano é um ano mais complicado de crédito, né? Então, a gente teve que dar uma retração nos motores de crédito, pela maior inadimplência do mercado. Então, é um ano que a gente optou por não crescer tanto. Entraram novas indústrias, mas a gente foi mais restritivo na concessão de crédito. A gente continua lá com 1 milhão de estabelecimentos, com crédito e tudo mais. Entram uns, saem outros, né? Mas a gente não cresceu em relação à última vez que a gente conversou. Então, 6 meses atrás, 7 meses atrás. Né? Então, está mais ou menos dentro do mesmo. Novas indústrias entraram. A gente está com 270 entre indústrias e distribuidores Nossa, bacana. usando a gente. Então, assim, a utilização está cada vez maior em indústrias, o que a gente foi mais conservador na concessão de limite de crédito. Perfeito. Mas, ter mais indústrias significa que tem mais gente buscando essas novas fontes. Totalmente, Ou essas outros. Então, essa demanda do ponto de vista está latente. Legal. Tá. Então, mais gente entrou, né? Então, só que a indústria está vendendo menos também. Tá. Né? Se ele lembrando, eu estou na cadeia que a indústria vendendo para alguém. Se essa indústria vende menos, eu dou menos crédito. Né? Tem menos gente comprando, etc. Então, o ticket também teve uma redução. É o ticket, não é só o número de... Exatamente. Então, você tem um produto super premium. Daí tem várias indústrias que diminuíram a SKU, o tamanho da embalagem, de 300 gramas foi para 200 para continuar vendendo, o mesmo preço. Você deixou de ter um produto super premium para ter um produto mainstream. Você teve um downgrade de categoria de produto por falta de renda na ponta, né? Você tem que lembrar que a gente está com juros altos, Sim. que afeta o varejo, mas afeta muito a Na ponta, família brasileira, sim, né? A família ali que troca, né? Produto. Você está endividado, tal, 7 milhões dos brasileiros. inadimplentes, exatamente. Então, você tem menos renda disponível para consumo, né? Mesmo com o nível de emprego super alto, você tem uma renda mais baixa também disponível, né? Outra loucura, né? Você está com uma das menores taxas de desemprego, 5%. E seria pleno emprego. No Brasil falam que até pleno emprego seria 7% e não 5%. Então, a gente está super todo mundo empregado, mas ao mesmo tempo você tem menos renda disponível. Porque você está com emprego que é o subemprego também, né? Tem um subemprego. Tem um subemprego. O cara não está no full potential que ele tem, né? Ele está ganhando o que consegue ganhar ali. Fala, não estou procurando emprego, mas eu virei Uber, sei lá. Né? Mas não é que ele está sendo como gerente da loja, não sei o quê. Então, é um pouco desse mix que acaba afetando o consumo na ponta. Por isso que a gente está sendo mais restritivo na concessão do crédito na ponta. Volume de dinheiro transacionado. Mas, como você falou, mais indústrias procuram a gente. As soluções estão indo muito além de só dar crédito. A gente está fazendo segurança de distribuição, por exemplo. Tem uma solução que vai da indústria para o distribuidor, do distribuidor para o varejo. Então, eu consigo ver todo o fluxo de dinheiro ali para ter uma solução onde você não tem menos risco para a indústria. Não precisa nem antecipar dinheiro nem nada. Mas você tem uma solução de cadeia longa, né, para a indústria que mitiga totalmente o risco. Fora isso, tem parcerias com o Google, com a CERC, tem várias coisas que a gente está fazendo para trazer muito mais informação para ser mais assertivo na concessão de crédito, limite e de dados para a própria indústria. Né? Então, isso é que é legal. Então, quer dizer, a Trade Master, além de ser uma fintech, você está virando uma data tech. Ou seja, você também... Exatamente. Não sei se você considera isso um negócio adjacente, mas... É um negócio adjacente. Porque a gente acaba tendo tendo tanto dado que a gente começa a criar produtos agora, na verdade, com base nos dados. Legal. Obviamente, quem é cliente nosso tem acesso a um pool de dados, super importante, mas a gente começa a poder ter dados adicionais que ajudam no planejamento estratégico da indústria. Ativação de ponto de venda, marketing regional, que produto eu ponho aonde, com que preço. Tem várias outras informações que a gente acaba ajudando em outras vertentes que não só aumento de vendas por crédito. Legal. Tipo um Nielsen, quase um Nielsen IQ ali. Que Exatamente. Você consegue embedar. Embedar dentro da solução. E acaba sendo super poderoso, você misturando... Para quem que eu dou crédito, com qual crédito, qual prazo e qual produto eu ponho na ponta, tudo junto ao mesmo tempo, você aumenta muito a assertividade da força de vendas. Né? E te dá um diferencial de outras fintechs e dos bancos. Né? Exatamente. Sempre a gente tem que estar 2 passos na frente. Né? Porque acaba tendo insights, enfim. Chico, vocês em novembro de 2024 captaram um FDIC de 150 milhões de reais. Pergunta é, respondeu a necessidade de vocês naquele momento até agora e a previsão de captar um outro FDIC? Então, a gente tem... Esse foi um pequeno FDIC que a gente fez, né? 150... FDICzinho. É menos de 10% da nossa necessidade total de capital. Depois dessa captação, a gente fez uma outra que eu não posso falar ainda, porque não fechou ainda, a gente já captou uma boa parte, está terminando o resto.
Já viu? São mais de 300, spoiler, mas já. são mais de 300 milhões que a gente já captou para Vou esse até ano anotar passado. aqui e deixar no E meu devemos- caderninho. Mas com isso a gente fechou a necessidade do ano de 25, né? Agora, e para 26, a gente está vendo quais as ferramentas e parceiros que a gente vai fazer para novos ciclos de crescimento. E, de né? novo, você é restritivo no crédito para os outros, mas você também precisa de crédito. Você Exato. também está na Exatamente. ponta tomadora. O que a gente tem, assim, a vantagem que toda vez que a gente foi a mercado, a gente teve sobre-oferta. Olha, Então, a gente vai, vou captar 300 milhões, vieram 600. Daí a gente escolhe com quem a gente vai captar. Então, porque o mercado, apesar dele estar teoricamente menos líquido, ele está super líquido para bons ativos. Ah. Então, como a gente tem um histórico de 10 anos de carteira, auditado pela KPMG, inclusive por coincidência, antes do Emerging Giants, Me coloco isento desse... Não foi antes, a gente, eu acho auditado por vocês, acho que desde 19. Nunca 20. vi as DFs, inclusive. Auditados os fundos, inclusive. Tá? Então, com isso, a gente acaba tendo acesso a um capital mais barato pela qualidade do ativo. Né? Então, nunca foi problema para a gente captar. Sempre a gente briga para qual eu consigo captar mais barato para fazer a próxima. legal, boa. Né? Pela eficiência. Agora, vocês estão completando 10 anos, né, Uhum. de existência, né? De executivo para fundador. Qual que é o balanço que você faz até aqui? Principalmente, geralmente que as pessoas perguntam, querem ouvir, qual foi as coisas bonitas? Não, aqui a gente quer ouvir as coisas, os tropeços. Quais foram os principais tropeços? Lógico, aí os principais aprendizados nessa jornada aí de uma década. Acho que é uma mudança muito radical quando você sai da cadeira de executivo para a cadeira de empreendedor, né? A gente vê muita história do glamour. Todo mundo conta só as pingas que a gente toma, mas não os tomos que leva, né? Normal, exato. né? Faz parte. E quando você sai de uma cadeira... Eu vim de executivo de grandes multinacionais. Então, você tem um colchão em volta de você que uma hora ou da outra você deixa de ter. Né? Então, você não se preocupa com as coisas mais básicas da vida porque tem alguém que toma conta. Então, tem o seguro do teu carro, tem a revisão do carro, tem o plano de saúde. Básico na vida pessoal. E a mesma coisa na empresa, né? Sim. Eu tinha um jurídico, ela fala, não sei o que fazer, meu jurídico. Quando você empreende, seu jurídico é quem é o Então é jurídico, você, né? Puta, manda alguém lá tirar as cópias, não sei o quê, para fazer. Não, é você que vai lá no cartório. É que nem o não sei o quê. empreendedor que diz que é o vendedor e ele cria um outro e-mail e fala... Não, sou vendedor. Isso aí. Minha cobrança, o pessoal da cobrança. minha área vai de te chamar, cobrança, né? na verdade, Daí ele ele liga o mesmo. telefone. E é isso mesmo. E muita gente não tem esse perfil. Mesmo quando você começa a empresa, você vai chamar alguém para te ajudar, não vai fazer tudo sozinho, né? Então, são os primeiros funcionários ou parceiros lá que você chama. Eu chamei gente de multinacional, né? Que é quem eu Que conhecia. era o seu ciclo. É o ciclo, é quem eu conhecia tal, e quem entendia o que a gente ia falar com a grande indústria. Tá. Nem todos têm o perfil de você ter uma não estrutura debaixo, de ter que se virar. E é normal. Legal. Né? Minha vida inteira, estou acostumado a ter 40 mil funcionários embaixo. No dia de amanhã você tem você e você. Então, vai lá pegar o porra do café, vai lá tirar a cópia, liga para o cliente. Não tem o né? menino da TI para arrumar Não o tem. computador. Meu computador não está funcionando. O que eu faço? Se vira, né? né? Acha no YouTube. Puta, tem que aprovar o crédito. Quem é que vai spreadar o balanço? Parabéns, vou apresentar a pessoa que vai spreadar o balanço, é o senhor mesmo. Né? Então, e isso você vai aprendendo a duras penas, né? Porque às vezes um super executivo não tem o perfil de sair de uma grande corporação e vir para uma startup, que a pegada é outra. É outra pegada, totalmente diferente. Você sabe direto, a conversa que a gente tem direto com os outros. Você chamou gente com esse perfil que acabou não dando certo? A gente chamou gente que foi aprendendo que não dava certo. Ajuda a estruturar, mas ao mesmo tempo falta outra parte. Então você tem que fazer um mix. Porque você pegar um monte de gente que só é fazedor e não organiza, não funciona. Mas não adianta organizar com a cabeça de multinacional que tem um cheque infinito lá para fazer a estrutura. Então, esse fine-tuning não é fácil. Não é fácil. Vai tentativa e erro, e às vezes as pessoas se encontram quando saem da organização grande e vêm para uma startup. Nossa, agora tem liberdade. Mas você vai lá, você sai daquelas amarras que muitas vezes em grandes organizações você não consegue fazer tudo o que você quer. Você não consegue tudo que você quer. Né? E aqui é o bom e o ruim da liberdade, né? Então, você pode fazer tudo, mas a gente senta numa mesa, vamos fazer, não tem, vou ter que chamar o global, tem que chamar a casa matriz. Né? Casa matriz, o global somos nós, né? É o time aqui, vamos fazer? Vamos. Daí não tem para quem jogar a culpa também depois, né? Exato. E tem que fazer. A responsabilidade de... Tem gente que se encanta com isso e nunca mais quer voltar para o mundo corporativo.
E tem gente que, putz, mas eu gostava quando podia jogar a culpinha no inimigo, no amiguinho do lado. Eu gostava quando tinha, não, porque o jurídico não está deixando, porque o compliance não deixou. Compliance não deixou. Isso aí é o... em grandes empresas é o global. Não, o global é quase uma entidade. Fala assim, não, o global não autorizou. Aí se o global não autorizou, você fica calado. E não dá para brigar com o global, né? Porque é um ser etéreo. É uma defesa, né? Na verdade. É uma defesa. São silos. Então, acho que isso é uma grande virada de mesa para quando você sai da vida de executivo e vai empreender para você mesmo, mas também para quem se chamar para estar no barco com você. Né? Então, tem que ver se tem esse perfil de mão na massa, porque assim, empresa startup então é mão na massa. E é interessante isso, Chico, porque a gente tem visto, né, Gustavo, um movimento cada vez maior de executivos e executivas que migram, que querem trabalhar em startups e das duas uma, ou se adapta e vai com tudo, ou realmente não dá, liga volta para o mercado. Como é que você vê isso? Porque tem se tornado cada vez comuns e com mais emerging giants, né? A gente sabe que vocês têm contratado executivos e executivas do mercado. Como é que você vê isso em termos de cultura, de até você, né, como próprio executivo que migrou que teve uma startup, que criou uma startup? Tem modelos diferentes, né, Diogão? Tem muita gente que está cansada da vida corporativa. A vida corporativa está pegando na mente de muita gente. Então, depois... Pressão. E, às vezes, propósito mesmo, né? Tem esse negócio, a casa matriz não deixa. Tem aquele negócio, não consigo fazer o que eu quero, não tenho liberdade. Tem gente que se encontra nesse modelo, mas tem um estresse de longo período de convívio. Uma hora fala, não aguento mais. Né? Se é pelo não aguento mais que eu vou indo para startup, tem que tomar cuidado, porque às vezes você está só no momento de fuga e não que você está buscando o que você quer. Perfeito. Né? É uma coisa que é um pouco diferente. Você tem que, quando um executivo, vou sair do meu mundo corporativo, vou para uma startup, tem que ver se é aquilo mesmo ou só cansei. Uma coisa, estou fugindo daquilo ou quero ir para aquilo? É diferente o movimento. E às vezes quando a gente vai entrevistando, muita gente só quer fugir daquilo, mas não está claro que ele gosta do mundo da startup. Da opção, né? Então, essa é uma coisa que a gente vê muito, talvez por um burnout corporativo, mas um momento quero fugir, mas não sei direito o que eu quero. Então, vejo bastante isso quando a gente entrevista a gente para vir para trade. Mas tem um movimento legítimo também. Sim. De gente que fala, na vida corporativa eu não tenho a liberdade toda que eu gostaria de ter, a flexibilidade e a rapidez de tomar decisão e fazer. Aquele senso de dono, sabe? Sim. Quando a pessoa tem muito senso de dono, ele cabe muito bem numa startup, numa fintech, numa empresa menor, com cara de eu sou meio dono disso aqui mesmo, vou fazer. Legal. E esse é o perfil que a gente busca. Então, quando eu vou em entrevista, assim, tem dor de dono, é metade do caminho para dar certo. Legal. Metade do caminho. Que aí você consegue se adaptar a essa Totalmente. coisa de ter que... Ele vai entender que eu não vou ter o menino para tirar xerox lá. Não tem. Porque né? Na vida corporativa tinha lá a copeira que chegava com o meu cafezinho e tal. Não tem, gente. Né? Várias vezes o executivo, Chico, vamos marcar uma reunião, ligo para tua secretária. Fala, pode ligar para mim mesmo, meu secretário sou eu, telefone 2 aqui. Pô, é mais rápido, já sei qual é a minha agenda. Manda um WhatsApp, eu já mando em seguida. Não precisa ter secretário. Né? Então, esse tipo de atitude você vê na pessoa que tem cabeça de dono, não é cabeça de fuga. Né? Cabeça de dono. Legal, essa cabeça de fuga e cabeça de dono. É diferente. Uma boa... E outra coisa interessante também, assim, é que como eu tenho a vida pregressa como executivo, então passei por ótimas escolas de organização, né? Grandes multinacionais, faz curso lá fora e tal. Tem muito empreendedor que não tem essa vida corporativa pregressa. Isso. E daí ele tem que chamar, acho que alguém com a cabeça mais corporativa para dar o contraponto de como é que eu organizo, quais são os processos, como é que funciona. Né? Porque é uma coisa, para quem nunca passou por uma grande empresa, é difícil você explicar tudo isso. E é interessante essa discussão, a gente estava conversando com a Manuela da People, né, sobre os modelos mentais. Né? Quando você está numa grande organização, os modelos mentais, eles são diferentes porque você tem processo e tal, e quando você chega numa startup, é o caos. É o caos. Né? Então, como é que você reprograma teu cérebro para poder estar num outro tipo de ambiente? Porque, de fato, você não vai ter esses apoios, né? Então... E são fases, né? Desculpa, mas são exatamente a fase. Mas isso que eu ia falar, que é a fase. Porque, às vezes, a fase original é a desordem, é o caos. Mas você tem que organizar uma hora.
Exato. Daí É você isso aí. chama alguém de vida corporativa. E é onde eu acho que vejo muita empresa, não só de startup, mas falhando. Né? Você tem uma ideia legal, tal, caos. Só que você chega naquela barreira de 20, 30 milhões de faturamento, você não consegue pular daí. Porque você não tem organização. É onde muitas empresas morrem. Então, ali você tem que chamar alguém que tem uma outra experiência, ou uma consultoria, o que seja, ou você traz um executivo. A gente tem visto muitos executivos, principalmente em empresas que vão abrir capital ou passam por algum momento relevante, estratégico, tem... Aproveitando esse tempo, eu quero fazer uma pergunta para você, Diogo Garcia, sobre Emerging Giants. Peraí. Eu posso fazer pergunta também? Eu sou entrevistador, eu não sou entrevistado, mas manda lá. Não estava preparado para isso. Não deixamos os Emerging Giants fazer perguntas. A gente É verdade. abriu perguntas para eles. Podia devolver, né? Podia ter No deixado, próximo... né? Aí, pessoal, na próxima temporada, os Emerging Giants fazem perguntas pra gente. Não, é nisso um pouco. Ter tido uma experiência corporativa, pelo que você já viu dos Emerging Giants até hoje, né? Das turmas que já passaram. Ter tido uma experiência corporativa é uma sinalização mais importante para ser um Emerging Giant? Ou ter uma experiência prévia? O que é uma característica dos Emerging Giants que você acha que, cara, esse cara virou um Emerging Giant por conta disso? Boa pergunta, obrigado. Dá até para pensar E, no roteiro. respondendo para o Brigato e para o Chico, o que a gente observa, né, como perfil dos Emerging Giants é o seguinte: são empreendedores de segunda ou terceira viagem. E o negócio pode ter dado certo ou dado errado, porque a gente entende o seguinte, né, a resiliência desse empreendedor, a experiência desse empreendedor, principalmente lidando com fundos, lidando com outros stakeholders. Esse é um ponto importante quando a gente faz esse filtro, né, quando a gente encontra as Emerging Giants por meio do distrito. O outro ponto também é a experiência do founder no negócio. Né? Porque tem muito founder que faz o seguinte, no setor, né? Tem muito founder que diz o seguinte, quero empreender em tal negócio porque tá bombando. Né? Agora quero empreender em health tech. O cara não sabe nada sobre saúde. Então, essa conexão do empreendedor, do co-founder, do CEO com o setor, então no caso dele, né, que trabalhou já com crédito, já trabalhou na área financeira, isso sim é um ponto a favor para a definição de Emerging Giant, porque ele já tem uma experiência ali pregressa na área. Isso ajuda. Respondido? Respondido. Paredes, te deu um corte, hein? Boa. Levantei a bola. Não esperava por essa. Não foi mas Gustavo, agora eu tenho uma pergunta pra você, tô brincando. Não foi com essa intenção, mas agora a resposta foi boa. Foi um corte bom, hein? Eu quase pensei que você ia perguntar por que eu não ia trabalhar numa Emerging Giant, numa startup. Mas deixa isso pro próximo temporada. Eu acho que ficou no ar o convite ali. Ficou no ar. Imagina que ele dá o spoiler, fala, não, realmente, By the way, né? Não, tá tudo certo, eu tô no KPMG, sigo na liderança do programa Emerging Giants. Chico, manda. Fora Trade Master, fora crédito, fora juros, quem é o Chico? Essas coisas chatas. Quem é o Chico no final de semana, no tempo livre, quando não se fala de trabalho, quando não se fala de cenário macro, microeconômico, enfim. Primeiro fazer um detalhe, assim. Aqui, tem um tempo até. Deixa ele detalhe. Tem um detalhe. Deixa eu porque aqui é uma tradição. É uma tradição já do programa que você tem que falar o que vem à sua mente, porque senão você vai elaborar demais. Já que faz o pitch da Trade Master, né? Você tem que fazer o pitch do Francisco agora. Bom. Mas peraí, parênteses, aí depois você começa. Não, parênteses, assim. Mas tem a ver com o que ele tá falando. Eu me divirto fazendo o que eu faço, entendeu? Nem vem com essa. Não. Eu também amo. Eu amo o que eu faço, mas eu tenho meus hobbies. Não, vou falar do hobby e tudo, mas assim, eu adoro fazer negócio. Eu sei, não, Você mas tá não. no almoço, eu adoro sair pra jantar. Tá. Bons restaurantes, gosto de tomar vinho. Vinho, começou a ficar melhorou. Bater papo. Sim. Uma delícia. Adoro viajar. Então, viajar Qual com a foi a última família. viagem que você fez? A última viagem que eu fiz foi pro sul da França e pra Espanha. Annecy? Não, fui pra Saint-Tropez, Mônaco. E diante fui pra aí. Não, Annecy é sudoeste. Daí fiquei em Barcelona e Ibiza. Uau. Ibiza. Uma semaninha em Barcelona com meu filho, só nós dois. Boa. Foi bem legal. Ele com 23 anos, já tá numa fase... Ixi, Ibiza, você Na Ibiza foi com... Não, Ibiza foi com a minha esposa e outro casal. Nós temos aqui um furo, então o empreendedor foi para Ibiza sozinho. Não, brincando. Assim nasce uma fake news. Assim nasce uma fake vai news pro corte, e né? vai pro startup.com.br e a gente causa, né? Fundador de fintech é visto e Em Ibiza, exatamente. Disse no podcast. Sozinho. Exato. E aí vai ser daquele cortezinho exato. Lógico. Mas ainda bem que eu te encontrei sozinho lá Provocando a também. discórdia. Não.
Eu tava com minha esposa, inclusive. Eu também. Eu tirei férias em Barcelona com minha esposa. Pô, que coincidência. Ela sabe disso, né, amor? Você sabe disso. Amor, você tava comigo também, você sabe. Não, mas a gente veio com outro casal, a gente foi lá pra curtir um pouquinho, dar uma desestressada, passar o verão, foi a última que eu fiz lá. Eu adoro fazer esse tipo de viagem com amigos, família e tudo mais. Adoro viajar com as crianças, né? Porque eu acho que são as grandes lembranças que eles lembram da gente depois. Eu tenho lembranças super carinhosas dos meus pais quando eu era menor e viajava com eles. Eu quero que os meus filhos tenham as mesmas lembranças, né? Você tira férias ou você pega uma semaninha ali? Eu tento tirar férias 2 semanas e de vez em quando tiro uma semaninha aqui e ali para dar uma desestressada. Mas viagem para fora a gente tenta pegar 2 semanas, pelo menos. Você tem essa rotina ou não é aquele negócio de não tiro férias? Não, até um pouco... Não, eu tento tirar férias assim pelo bem familiar e mental. Exatamente. Minha esposa, obviamente, odeia que meu companheiro de viagem é o laptop e o telefone, então várias vezes à noite... Você é desse que leva o laptop na viagem? Levo. Impossível não levar. Não levar, né? Tá, mas então eu já fiz call em Ibiza, no hotel, tocando lá fora. Não, ainda tá. Não, vamos falar de outra coisa, porque Vinho vai falar de negócio, viagem, ele vai levar o laptop. Diz outra coisa aí que você faz pra poder Adoro desopilar. jogar tênis também. Daí eu não levo o laptop. Jogar tênis, vamos colocar ele com a Manuela. A Manuela joga tênis da Pipa. A Manu joga também é jogadora de Boa, tênis. boa. Aí, ó, Então. vamos lá. Eu tô falando, tem que fazer um Emerging Giants off-site. Off-site. Que aí bota um pra cozinhar, bota Exato. pra fazer clínica de tênis. Clínica de tênis eu acho uma boa. Tênis eu adoro, eu jogo desde criancinha. Que legal. Eu fiquei um tempão parado, tava voltando, eu tive uma cirurgia no pé, volto agora em janeiro a jogar de novo. Mas que estragou o pé jogando? Você quer a versão verdadeira? Assim, a versão para o mercado. Estava eu jogando com o meu professor, que foi... eu lembro que ele chegou com a perna no... Você lembra? Eu lembro. Ex-ATP, não sei o quê, e machuquei o pé. Então, na verdade, eu estava entrando na quadra, eu senti um claque e achei que era uma... Não tinha nem começado a esquentar. Nem começou a jogar ainda. E rompi um ligamento. Mas aí você inventa... 6 meses parado. Você inventa uma boa história, que estava jogando tênis Absurdamente, exatamente. Mas na verdade é que eu me machuquei entrando na quadra. Ridículo. Chico, cara, assim, é um prazer ter a Trademaster assim no nosso programa. Vocês são super participativos. Eu quero que você mande um abraço para todos os profissionais. O pessoal adora o programa, você sabe. Eu sei. Todos participam, todos os diretores participam. Os diretores todos. Fui muito bem recebido por lá e é isso. Eu desejo tudo de bom para você nesse ano de 2026 e espero, né, que o Gustavo veicule boas notícias sobre a Trademaster. Claro, sempre. Não, muitas, né? Se olhar lá no histórico das startups, tem muita boa notícia. Que não seja, continue. Que não seja viagem solo para Ibiza. Brincando. Cara, super obrigado pelo convite. Sempre um prazer falar com vocês dois, grandes amigos aqui, parceiros. E obrigado pelo programa. Foi um prazer participar esse ano. A gente aprendeu muito com vocês na KPMG. Obrigado a vocês. Mesmo. E Gustavo, você sabe, a parceria tá sempre aqui, né? Vamos para mais um ano de notícias. Combinadíssimo. Obrigado mais uma vez, Diogo Garcia, pela companhia. Muito obrigado você que ficou aqui assistindo a gente. E não se esqueça, obviamente, podcast MVP. Segue aí na sua plataforma preferida, YouTube, Spotify, Apple, Amazon, qualquer uma que você escolher. Não tem como escapar da gente. Conversas bacanas aqui, descontraídas, toda semana. É isso aí. Até o próximo. A gente se vê.